Olá, amigos, amigas! Hoje vamos conhecer a história de Damon e Pythias e a belíssima amizade que eles tinham um para com o outro. O Gabriel Chalita, no seu livro Pedagogia do Amor, é, lembra o filósofo grego Aristóteles, que escreveu: a amizade é o bem mais precioso da vida, porque sem ela de nada adianta ter poder, dinheiro ou sucesso. Amizade é a certeza do porto seguro, do ombro amigo, do abraço forte, do sorriso franco. Tudo isso amenizam as nossas dores, os momentos de fracasso, de derrota, as tristezas, as angústias, os temores, as inseguranças que acabam nos fragilizando. No entanto, apesar de nos fragilizar, paradoxalmente nos amadurecem. E quem conta essa história é Cícero, que ele foi um filósofo, foi o maior orador romano, viveu no século IV a.C. Então ele diz que Damon e Pythias viviam em Siracusa, na cidade-estado de Sicília, e eles cresceram juntos e se tornaram discípulos de Pitágoras. E nutriam entre si uma amizade inabalável, eram como irmãos de alma. E todos admiravam a força, a beleza dessa amizade. Mas esse laço seria colocado à prova. Pythias fazia discursos pregando a liberdade, a igualdade entre os homens, e esses discursos irritavam o rei, um tirano, lá em Siracusa, o Dionísio, que mandou chamá-lo, dizendo-lhe que os discursos dele estavam perturbando a ordem vigente, que estavam causando inquietação entre as pessoas. Mas Pythias retrucou, dizendo que só falava a verdade. E Dionísio ficou enfurecido e perguntou-lhe se ele, Pythias, achava que os reis tinham poder excessivo. Pythias confirmou. E aí ele foi acusado de traição e condenado à morte. Pythias recebeu, essa punição de forma muito tranquila, serena, obediente, mas ele fez um pedido que o rei o deixasse ir até a sua casa numa outra cidade, se despedir da sua família e acertar algumas pendências domésticas. O rei, imagina, ele não quis permitir, ele falou, dizendo que Pythias fugiria. Mas o grande amigo Damon se ofereceu para ficar no lugar do Pythias, porque ele dizia ao Damon que tinha certeza que Pythias voltaria. E aí então o rei estabeleceu um prazo para a volta do Pythias, senão o Damon morreria no lugar dele. E Pythias partiu em viagem e Damon foi para a prisão. O tempo foi passando, o dia da execução se aproximava e nada de Pythias voltar. O rei e os guardas caçoavam do Damon, lá aprisionado, dizendo-lhe, que o amigo não voltaria. Mas Damon, sempre defendendo Pythias, dizia que devia ter acontecido algum imprevisto. Afinal, chegou o dia da execução. Damon foi levado à presença do rei e o rei, zombando, lhe disse: "Tá vendo? Seu amigo te traiu." Damon ainda insistia que ele voltaria. Nesse momento, as portas daquele recinto se abriram e Pythias entrou, cambaleante, esgotado, pálido, ferido. E ele correu para abraçar Damon e explicou que o navio em que ele viajava de volta para Siracusa
havia naufragado em meio a uma tempestade e já na estrada alguns bandidos o atacaram. E Dionísio ficou muito sensibilizado. Foi vencido pela beleza de tão grande amizade, lealdade, fé, e ele acabou anulando a condenação. Libertou os dois amigos desde que eles lhe ensinassem a também construir uma tão sólida amizade. E o Charlita, nesse livro maravilhoso, comenta que a amizade é uma comunhão de almas, são assim, almas que têm afinidades extremadas, um sentimento recíproco de bem-querer, uma união eterna, mesmo que estejam geograficamente separados, ainda há a conexão do pensamento. Às vezes a gente está pensando num amigo e ele aparece ou ele telefona, não é assim que acontece? E Charlita continua explicando que a amizade é isenta de paixões, navega em águas tranquilas, rumo a um cais seguro. E a amizade alimenta as nossas necessidades físicas e espirituais. E ele escreve: é impossível analisar a amizade com rigor e precisão científicos. Resta sentir, resta abrir o coração. Essa amizade entre Damon e Pythias, nos deixou um exemplo de altruísmo, de confiança mútua, de coragem, de dedicação extremada. Inclusive, foi revolucionária, porque o rei Dionísio foi transformado por esse exemplo. E a falta de amigos, se a pessoa procura uma solidão, solidão constante, uma solidão extremada, como escreve Charlita, acaba até gerando depressão, angústia, ansiedade, tristeza. Tem uma conhecida que ela vivia sozinha com um irmão, já os dois bem idosos, os dois com mais de 90 anos. E o irmão, os dois solteiros. E o irmão morreu. E já faz uns 3 anos. E ela entrou numa depressão tão profunda. Não queria ir morar com ninguém. Tem a casinha dela. Aí ela foi se inscrever no CREAS, que é um serviço do SUS, para atender idosos em situação de risco, de abandono, pessoas em vulnerabilidade social. É um serviço assim onde as pessoas ficam o dia inteiro e se socializam com os outros. Lá tem toda a alimentação necessária, tem aulas de dança, de artesanato, de educação física. E essa minha conhecida, ela foi para o CREAS. Todo dia ela vai de segunda a sexta. A perua vem buscá-la às 8 horas da manhã e ela volta para casa às 16 horas. Tem 92 anos. É outra pessoa. Outra pessoa. Ela se tornou uma pessoa como ela era, antes do irmão morrer. Cheia de vida, cheia de alegria, cheia de entusiasmo, cheia de vitalidade. Então, é a amizade que ela faz lá nesse grupo social. Ela está amando fazer parte desse apoio social do SUAS. E ainda Charlita comenta que nesse nosso século XXI, muitas pessoas sofrem de todos esses males, ou seja, a depressão, a angústia, a ansiedade, a tristeza, a solidão. Os lares acabam se transformando em prisões, as pessoas acabam nem conhecendo os seus vizinhos, às vezes é vizinho de porta, de apartamento para apartamento, vivem assim, a superficialidade nas relações. Um não sabe da vida do outro,
é um excesso de individualismo, de egoísmo. E aí o Chalita nos recomenda aprender com a pureza das crianças, que perdoam-se com facilidade, que não guardam mágoas, não guardam rancores, não são preconceituosas. E aí a gente lembra dos ensinamentos de Jesus, que o reino dos céus pertence a quem é semelhante às crianças. Amigos queridos, que a paz do Mestre esteja sempre em nossos corações, em nossos lares.